Aqui estamos para fazer mais um programa Crescer Sem Enlouquecer, coisa de empreendedor pleno. E com os últimos sábados temos feito perguntas e respostas sobre o tema que foi da semana. Então o tema da semana foi como conciliar a vida pessoal e empresarial. Eu deixei várias dicas, de como estruturar isso, a importância da rotina. Inclusive eu mostrei que a minha rotina, antes de ter clareza do que eu vou falar aqui, do que a gente vem falando aqui, ela praticamente 70% a 80% do meu tempo útil, tá? E quando eu falo útil, são as 168 horas semanais, ele era dedicada praticamente à minha rotina e ao trabalho diário. Hoje em dia inverteu e eu tenho 65% do meu tempo dedicado aos capitais físico, emocional e espiritual e 35% à rotina e o crescimento e alcance das minhas metas. E é isso que eu levo para os grupos de mentoria, Como é o passo a passo para que você possa construir uma vida que concilie a parte pessoal e profissional, e aí você possa sim crescer sem enlouquecer, tá? Então o programa Crescer Sem Enlouquecer, aqui a gente tem estratégias de você deixar de ser escravo da sua empresa, deixar de ser funcionário da sua empresa e alcançar resultados de aumento de faturamento a partir de 41%, aprendendo isso em até 3 meses. Então é isso que a gente vem fazendo, e aqui você vai ter pílulas que vão te ajudar a entender um pouco isso. Estava falando do encontro passado em que eu ajudei aí a entender um pouco da rotina, o que é que a gente pode fazer para estruturar a rotina. Aí Patrícia, mentorada do Grupo 7, seja bem-vinda. Deixa eu ver, Suiane, tudo 10, deve ser lá de Petrolina. E aí eu falei da importância da inversão do tempo da rotina, para que a tua rotina ela possa ser de fato dedicada ao crescimento, e para isso funcionários devem fazer a empresa funcionar, e o empresário, o empreendedor, independente do tamanho, deve fazer a empresa crescer. Obviamente quando você é pequeno, o pequeno tem mais trabalho, Por isso que eu costumo falar também que ser grande dá menos trabalho do que ser pequeno. Ser pequeno dá mais trabalho que ser grande. Beleza, Caio? Muito bom, meu amigo. Seja bem-vindo aí ao jogo. Esse é o jogo que eu gosto de jogar, e é aqui que eu estou para orientar, treinar, instruir e inspirar as pessoas a entrarem nesse jogo. Falei também aí na importância de você ser prioridade na agenda, e de que eu vejo aí ao longo do tempo muitos empreendedores que simplesmente perderam a noção e passaram realmente a entender, a agir como o tempo, como se fosse aquela máxima de que tempo é dinheiro, mas tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui para perguntas e respostas. Eu queria que você escrevesse aí qual a pergunta para esse tema. Eu não sei se eu consigo colocar o tema aqui, deixa eu ver, faz tempo que eu não faço isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar o tema. Ou eu peço aí para alguém, nosso amigo Israel. Obrigado, Patrícia. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o tema, Butz. Não vou conseguir agora, depois eu me instruo melhor. Mas Israel, se você conseguir colocar o tema de hoje no Perguntas e Respostas, vai ajudar quem for entrando, e a gente vai colocando na medida que as pessoas forem entrando. Então, como conciliar a vida pessoal e empresarial? Quem tiver perguntas coloca, porque senão eu vou começar aqui, tem uma lista prévia. Vamos lá. E quem tiver também querendo que a gente faça uma entrada rápida, 5, 6 minutos, diz assim, eu quero entrar ao vivo. Quem quiser entrar ao vivo, hoje a gente vai fazer isso, vai entrar ao vivo. Então vamos lá. Às vezes é tanto estresse na empresa que acho que vou ter um infarto. Olha a pergunta que foi trazida para cá. Às vezes é tanto estresse que acho que vou ter infarto. Pessoal, que bom que essa pessoa está achando ainda, porque existem vários que já tiveram infarto ou que tem algum outro problema, como a síndrome de burnout, que foi o que acabou acontecendo comigo. E lembre, se você tem alguma coisa dessa, se você teve um infarto, se você teve um AVC, se você teve um síndrome de burnout ou coisas menores, vejo pessoas aí com problemas na pele, problemas com sono, problemas de irritação. Então isso tudo são sintomas que estão gritando para que você olhe para a relação que você tem com o tempo e com a sua vida. Então, nesse caso aí,
o que eu posso dizer para essa pessoa é que primeiro entenda o sintoma, né, ou essa percepção de sintoma como sendo algo benéfico e não mal. Segundo, que estresse não é ruim. O que é ruim é viver estressado. Tá? O estresse, ele é uma liberação de cortisol e adrenalina que é útil em momentos em que a gente precisa de força, de energia para algo que seja fugir ou lutar. Então isso é importante. Agora, quando a gente passa muito tempo sobre essa descarga hormonal, acaba que aquilo nos faz mal. E aí, o que é que se pode fazer inicialmente para reduzir um pouco o estresse? Não tem outra coisa que eu conheça e que seja útil, que tenha sido útil para mim, pessoal. É você, de fato, fazer com que haja a inversão e o melhor aproveitamento do seu tempo. Mas, Macário, como é que eu vou melhorar meu tempo se eu sou escravo? Tudo depende de mim. A ciência diz que quanto melhor a pergunta, a resposta fica mais clara. Se você se sente escravo da sua empresa, então, de fato, o que está faltando é você enxergar que as pessoas que estão ao seu redor, elas são quem devem trabalhar. Tá entrando aqui Milton. Milton, ele foi gestor de uma unidade de franquia que eu tenho, do negócio que eu tinha lá em Timbaúba, que é uma cidade a 100 e 120 quilômetros de distância. Em algumas vezes eu estava tão esgotado, tão cansado, que ao ir para lá eu cheguei quase a dormir, né? Dirigindo numa estrada que tem caminhão, que é bem sinuosa, e simplesmente aquilo ali não fazia sentido para mim, né? Chegou a um ponto de quase ter um acidente por conta do estresse, por conta do cansaço, né? Acabou que naquele momento eu tive que tirar o que era um peso para mim, né? Então delegar uma coisa, tirar peso é outra. Então o Milton hoje ele é franqueado, ele acabou adquirindo esse negócio, né? Esse negócio lá numa cidade a 140 quilômetros, e hoje tem mais 3 negócios. Então o que para mim era estresse, para ele foi uma solução. Então o estresse, pessoal, ele não é algo que seja ruim. Mais uma vez, o que é você viver no estresse? Então a inversão, né, de você ter encontrar dentro da tua agenda mais tempo para que você possa dedicar a tua parte emocional, espiritual e física, ela é básica, tá? E ela é simples e ela tem um efeito muito grande. Agora, ela não é fácil de implementar no dia a dia. Porque o que acaba acontecendo na nossa vida é porque a gente começa a fazer o difícil. O que é fazer o difícil? É fazer o não natural. O que é o natural? Comer, dormir, se exercitar, estar em paz e conectado com algo maior. Isso é o normal. Agora, é o natural. Mas aí a gente faz o difícil. O que é o difícil? Não faz nada disso e dedica toda a energia da gente a um leão, que é o trabalho, que é o negócio. E aí no final isso acaba dando ruim. Então a primeira coisa, pessoal, é entender que seu papel, não haverá empresa, não haverá família, não haverá nada ao seu redor se você não existir. Tá? E esses papéis, eles são ocupados quando a gente não dá atenção a ele. Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta foi essa. Às vezes é tanto estresse na empresa que eu acho que vou ter um infarto. Olha essas sensações como sendo uma verdadeira bênção, porque é um sintoma que pode te ajudar. Foi quando chegou nesse ponto que eu percebi que eu não conseguiria seguir adiante se eu continuasse daquele jeito. Vamos lá. Se você está chegando agora, Juliano Cunha, eu acho que é ele lá, grande amigo aí, General Motors, gauchão. Seja bem-vindo aqui, meu amigo. Aqui a gente fala sobre estratégia para quem não quer deixar de ser escravo das empresas e crescer até 40%, ou mais de 40%, mudando aí a forma de atuar dentro das suas empresas, dentro dos seus negócios. Aí tem uma outra coisa aqui que está relacionada também à conciliação, que é os funcionários só trabalham quando eu estou na empresa. É possível que você tenha isso. Aí, como os funcionários só trabalham quando eu estou na empresa, então eu dedico mais tempo à empresa e não olho para as outras áreas da minha vida. Pessoal, eu já falei aqui sobre trabalho intenso e muito trabalho. Isso é uma diferença muito grande, tá? Trabalho intenso, ele tem tempo de duração, ele tem uma intensidade grande, mas ele depende de você, mas você sabe que aquilo vai acabar.
O trabalho muito é quando você tem muitas horas, a coisa depende só de você e você não vê que aquilo vai acabar. Então, trabalhar muito não é bom, tá? Trabalhar muito é a formiga, o trabalho intenso é o leão, ele faz ou a leoa, né? O leão delega para a leoa, cada um tem um papel. Ele dá um tiro para poder conseguir aquele objetivo dele, mas ele não fica toda hora correndo assustado como é a gazela, tá? Ou são as presas, porque o predador, aquele que está no comando, ele não gasta energia à toa. Então, quando você fala que os funcionários só trabalham quando você está na empresa, então deixa eu dizer, sabe de quem é o problema? Não é da empresa, é seu. É como uma casa em que os filhos só fazem o que tem que ser feito quando você está em casa. Quando você faz isso, você está criando pessoas dependentes, pessoas que precisam de você para funcionar. E é bem possível que você seja o melhor funcionário dessa empresa. Que você seja aquela pessoa que faz tudo, inclusive para os funcionários. Que não deixam que eles tomem decisões, que não deixam que eles executem as coisas. Ou você não desenvolve eles para isso. Então, o problema de funcionário que só trabalha quando você está é total seu, pessoal. Total. Tá? Como eu já falei aqui, hoje nas 4 empresas que eu tenho, eu não preciso estar lá para funcionar e está tudo bem. Não tem que gerar sentimento de culpa por conta disso. Esses dias eu estava vendo aqui, conversando com alguns empresários, eu faço café semanal, inclusive quem tiver uma empresa, tiver querendo bater esse papo individual comigo, entra no direct e manda um oi lá, que aí eu mando o formato de como a gente faz esse café. Mas eu estava falando com um empresário ontem, e aí vejam só, ele tinha combinado comigo um horário, é uma pessoa que está atolada dentro do trabalho, e aí quando foi 10 minutos antes, ele mandou para mim uma mensagem dizendo que não ia conseguir entrar. E ele não ia conseguir entrar porque ele tinha que entregar o material e ele tinha que fechar o caixa. E aí eu fiz a pergunta para ele, isso é atividade sua ou atividade de um funcionário da sua empresa? Ele não me respondeu. Então assim, essa falta de consciência de qual é a tua função, qual é a função do empreendedor, ele acaba fazendo com que alguém, o funcionário, ele não execute o trabalho, porque nada me consegue me justificar que a gente não possa transferir uma atividade dessa para um funcionário. E eu sei que ele tem funcionários, mais de 10 inclusive. Então, será que uma pessoa não conseguia fazer uma entrega de um material? Teria que ser ele para fazer isso. Ou um outro que eu conheço, que ele faz questão de estar lá dentro da cozinha para ver se as cozinheiras que já são de longas datas estão executando a receita correta. Não vai sair da empresa. A empresa não vai crescer e ele ainda vai ter muita chance de enlouquecer. Vai ficar estressado e vai ficar dizendo que a empresa só funciona quando ele está dentro. Ele faz isso porque simplesmente ele não confia ou não desenvolveu as pessoas. E aí tem uma outra situação, também que recentemente nesses cafés eu acabei me deparando, de um empresário que ele estava tendo problemas na parte pessoal, porque a esposa estava insatisfeita, a mãe insatisfeita, doente, ele querendo resolver tudo, levar filho para um canto, levar filho para o outro, e ele com 2 negócios, ele disse que não tinha tempo para lidar com o negócio não estava conseguindo evoluir. E aí eu perguntei para ele como é que ele, com que ele utilizava o tempo. E acredite qual foi a resposta. Ele não sabe como é que ele usa o tempo dele. Sabe por que ele não sabe porque ele não usa o tempo dele? 2 coisas aí que são importantes nessa conciliação, tá? Estou trazendo um caso aqui porque vai ajudar a ilustrar, mas se você tiver alguma pergunta sobre esse tema, como conciliar a vida pessoal e empresarial, coloca aí. Se você quiser entrar ao vivo para fazer sua pergunta, a gente ainda tem 5 minutos, tá? 5, 6 minutos e a gente entra ao vivo aqui. Só você solicitar que a gente vai entrar aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui que tem umas perguntas aqui. O que pode ser feito para melhorar? Bacana, vou botar aqui, tá? A Patrícia mandou uma aqui, porque eu não estava vendo a pergunta. Então é o seguinte, pessoal. No caso dessa pessoa, vejam só. Mulher reclamando, filho reclamando, mãe reclamando, e ele dizendo que não tinha tempo para as 2 empresas, inclusive para um funcionário que tinha chegado. E eu disse para ele o seguinte, tá? Ele é uma pessoa que tem entendimento, conhecimento,
Mas o que eu falei para ele foi, é muito provável que você tenha uma característica que não é incomum em algumas pessoas, principalmente empresários, que tem vamos dizer assim, essa manta de herói, de querer salvar todo mundo e resolver o problema de todo mundo. Então, ele não resolve o problema da mulher, a mãe ele não consegue resolver, e dos filhos também não. Então, o primeiro ponto é saber dizer não. Então, e saber dizer não, a começar por dentro de casa. Porque na hora que eu começo a dizer qual é o limite que eu tenho entre a minha vida e a vida dos mais próximos, né, inclusive alinhando as expectativas, eu acabo podendo oferecer aquilo que eu sou capaz de oferecer, sem me sentir esgotado, como muita gente está. Então, duas coisas para a parte pessoal. Estabelecer o limite daquilo que pode ser feito e dizer não. Pô, Macário, mas como é que é isso? É simples, eu também tenho esse desafio. Então, hoje, o combinado que eu tenho com a minha esposa é que a gente tem a nossa sexta de lazer e o sábado a partir da tarde e domingo. Pronto, isso daí é o nosso combinado. Durante a semana a gente tem algumas interações, né? Almoço, refeições, e momentos de trabalho juntos, mas a conjugalidade ela é combinada, porque senão você nem atende ao trabalho e nem atende à conjugalidade. A mesma coisa com os parentes. Eu vou repetir aqui uma situação que pode ser que algumas pessoas sintam até possa ser polêmica, mas quando a minha mãe estava internada, eu me mantive fazendo os exercícios, né, a minha atividade física, e eu fui questionado por parentes que eu não estava dando atenção a ela num momento muito crítico. E a minha resposta foi simples e calma. Eu disse que, olha, eu só consigo estar bem para ajudá-la se eu só consigo fazer o bem para ela se eu estiver bem. E eu sei que o exercício físico, ele me ativa de uma forma que diminui o risco daquilo que eu já tive lá no passado, né? Me fazendo me sentir melhor. Então, em vez de eu ficar enfiado lá dentro do hospital me sentindo mal, eu reponho aquilo que eu preciso para aumentar o meu nível de disposição e boa sensação, para depois eu voltar e atender a demanda de alguém especificamente. Então, eu estou colocando aqui um caso crítico para que vocês entendam que saber dizer não e alinhar expectativas dentro da parte familiar, que tem muitos papéis de pai, de mãe, de filho, de parente, enfim, vários papéis. Então isso daí ele passa a ter uma relevância muito grande. E a segunda coisa que é na empresa, que eu disse é o seguinte, se você tem duas empresas e você não sabe nem o que faz nela, porque o ambiente é que comanda você, né? O ambiente é que diz o que você faz, você fica atendendo as pessoas, atendendo as necessidades dos funcionários, ou seja, você vira funcionário dos funcionários, a orientação que eu dei para ele foi, olha, que é o que eu faço, porque hoje eu tenho as empresas, né, que funcionam praticamente sozinhas, as franquias, e eu tenho hoje o que o empreendedor pleno. Então eu te respondi, né, Patrícia? Obrigado, que bom. Saber dizer não, e você sabe como às vezes é duro fazer isso, porque saber dizer não, pessoal, tem que gerar algo internamente. Então, tem gente que não consegue dizer não porque simplesmente não aprendeu isso emocionalmente, porque quer atender a necessidade de todo mundo. Quem tenta atender a necessidade de todo mundo não atende a sua própria necessidade. E aí, voltando lá para a rotina blocada. Dedica uma manhã para uma atividade e para uma empresa e à tarde para outra. E começa a escrever quais são as atividades, as tarefas que você faz, né, que você está fazendo lá. Para você perceber se o que você faz é só você que precisa fazer ou se alguém poderia fazer. Então a gente sai vamos dizer assim, do teórico e vai para o prático. Pega uma semana, vai com um caderninho, opa, eu agora atendi um cliente. Segundo, agora eu tive que abastecer o caixa. Agora eu fui ver lá que tinha faltando material no estoque. Bom, agora eu fui no banco pagar um boleto. Então, cada coisa dessa que você faz, pensando aí numa empresa pequena ou numa empresa grande, não importa, você terminar uma semana fazendo isso e vendo o que é a atividade sua e a atividade dos outros. Tá? Então, com isso daí, a gente sai de uma posição de vítima, que parece que a gente, não consigo conciliar, minha vida é muito corrida. Não, é mentira isso.
A vida, o mundo ele é corrido. Agora você escolhe onde é que é a sua corrida. Eu prefiro correr nas ruas. Eu prefiro fazer meus treinos diários. Isso assim eu quero correr. Mas o resto eu vou escolher. Porque no final das contas, o problema maior da conciliação é você não saber o que você quer, alinhar com as pessoas ao seu redor e dizer o que é sua tarefa e a tarefa dos outros. Vê que coisa. E a gente está falando de empresários, né? Pessoas aí que são de comando. Mas se você não consegue comandar nem a sua vida, como é que você vai comandar uma empresa? Então vou aqui ver a pergunta aqui, que está do quando você é o sócio de sua esposa e os dois têm pensamentos diferentes, um mais arrojado e outro mais pacífico. Como podemos balancear isso nos negócios? Excelente pergunta, tá? E inclusive eu vivo com isso. Porque no caso aqui, independente de ser sócio de sua esposa ou quem quer que seja, eu tenho isso na minha casa, porque minha esposa e eu temos pensamentos bem diferentes e perfis. Então a primeira coisa que eu diria para você é o seguinte, tem uma análise de perfil comportamental que ajuda muito a vocês verem qual é o perfil de cada um. A segunda coisa é você entender que diferentes não são ruins. Porque se você é muito arrojado, você aumenta muito o risco. Se ele é pouco arrojado, né, ou tem um perfil de risco mais baixo, ele acaba não fazendo nada. Então qual é a melhor coisa? É você ter a abertura para ouvir o ponto de vista da pessoa e a outra pessoa ter abertura para ouvir o ponto de vista do outro. É um exercício que também demanda muito de equilíbrio emocional. Tá? Que você tem que ser capaz de ceder, você tem que ser capaz de atender, de aceitar um ritmo às vezes menor e a pessoa aceitar um ritmo maior. Então isso foi ponto de conflito na minha vida com a minha esposa, né, durante muito tempo. E hoje a gente resolveu, entendendo que nós temos perfis diferentes, né, que a gente tem pontos de vista diferentes e que nem necessariamente vai ser na velocidade ou na intensidade que eu quero e nem na dela. E a terceira coisa é estabelecer o objetivo, tá? Estabelecer a meta. Se eu consigo estabelecer uma meta, tá, que seja comum aos dois, aí a coisa muda. Então quando hoje eu tenho claro, depois de muito tempo, que nós vamos abrir 50 franquias, tá? Ter 50 franquias em nossos negócios e que o Empreendedor Pleno ele vai atender a mais de 2.000 pessoas ou 2.000 pessoas, todos aí até 2027, as pessoas que estão comigo de decisão, elas combinam esse objetivo. O jeito de fazer a gente vai ir se adaptando ao longo do caminho. Mas pensa nessas três coisas aí que eu tenho certeza que vai ajudar. Acho importante dar voz aos homens, porque eu falava exatamente isso, mas eles me diziam para falar para você, deixa eu ver, acho importante dar sua voz aos homens, porque eu falava exatamente isso, mas eles me dizem para você falar é fácil. É isso aí, Beatriz. Assim, a gente tem a bênção de ser diferente, pessoal. Como eu demorei a entender isso, mas isso é uma grande descoberta para mim ao longo da vida. Quando a gente consegue entender que os diferentes eles se complementam, a gente diminui o sofrimento, tá? Não quer dizer, muitas vezes quando há um ponto de vista diferente, eu acabo chegando e dizendo, não, olha, não vou falar agora, não vou dar resposta agora, porque naturalmente uma pessoa mais ousada, ela tem uma emoção base da raiva, né? Porque ela quer, é uma força poderosa. E a outra pode ter uma emoção básica do medo. Então o medo e a raiva são duas emoções ancestrais, límbicas, né? Que um cachorrinho tem, um animal tem. Então elas são muito fortes, elas são muito intensas. E se os dois agirem sobre o medo ou sobre a raiva, certamente não tem comunicação. Porque a nossa comunicação ela acontece quando um consegue escutar o outro. Então vale aí o exercício para vocês. Tá bom? Espero que tenha respondido. Diego, grande mentorado que passou aí. Espero que você esteja com mais tempo, irmão. Essa aqui era para você, viu? Essa aqui era para você. Várias dicas aí, mas é bom tê-lo aqui também. Bom, pessoal, já estou indo aqui para o final, tá? Lembra que nossos encontros aqui são sempre às quartas e sábados. Então, quarta às 11h34 a gente traz um tema novo. E nos sábados às 11h34 a gente faz uma recapitulação do tema e responde a perguntas que foram levantadas aí pela equipe.
E se você, nessa pergunta e resposta, quiser fazer sua pergunta e resposta ao vivo, você vai lá, coloca eu quero, que a gente vai fazer isso ao vivo a partir de agora. E lembrar vocês que a gente tem, né, dentro das nossas atividades, nas nossas ações, o Movimento Empreendedor Pleno, que hoje ele funciona com mais de 230 empreendedores, tá, de vários níveis de maturidade, e que nessa segunda nós vamos ter um momento de pitches, né, de venda dos seus produtos, né, dos seus serviços, das suas empresas, né, dentro da comunidade. Para isso você precisa entrar no link da bio e se inscrever e entrar lá no chat. Você já entra no chat e aí você vai fazer parte desse grande grupo. E a gente também tem um grande parceiro que está nos ajudando com uma plataforma de conexão que vai inclusive oferecer mentoria gratuita para quem está lá. Tanto você pode ser o mentor, quanto você pode ser o mentorado a partir da premissa que a gente pode dar e receber, tá? Que é uma premissa sistêmica que muitas pessoas passam desapercebido por ela.